Olá, olá, olá! É um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar com você aqui mais uma vez, aqui no MIS, iniciando mais um debate ao vivo do Cine Ciência. O Cine Ciência é um dos programas mais importantes do MIS. Nós temos aí, durante as semanas, né? Durante a semana nós temos normalmente 5, 6 programas acontecendo online. O Cine Ciência já está há alguns anos com a gente. Nós tínhamos lá o Cine Ciência presencial e acho que hoje, que agora é importante a gente ressaltar isso, porque o MIS hoje, esse final de semana, né, sexta, sábado e domingo, nós reabrimos as portas. Então, nós estamos aí com novas atividades no MIS. O MIS está lá com a exposição do John Lennon, uma exposição de fotografia do Bob Gruen, incrível, esse fotógrafo incrível que fotografou todas as grandes figuras do rock. Fica o abraço nosso também para o Supla, que é um dos fotografados pelo Bob Gruen, é o único roqueiro brasileiro que está lá. Vamos ter que fazer mais. Já conversei com o Bob sobre isso. Estivemos juntos lá no estúdio dele em Nova York, conversando. Queremos fazer aí um ciclo de fotografias dos roqueiros brasileiros, mas aquele rock de origem, sabe? Aquele rock de veia, de sangue. Aquele rock que não cede às tentações da economia do disco. O rock feito, o rock puro. E vamos fazer esse trabalho com ele aí, um trabalho de garimpagem importante. O Supla vai me ajudar nisso também. Em breve, aí, dentro de mais ou menos um ano e meio, vamos ter notícias sobre isso. Então, estamos lá com a exposição do John Lennon. Todos que estão aqui hoje, a exposição do Bob Gruen sobre o John Lennon em Nova York, é um recorte. Quem é fã dos Beatles vai lá, mas não vai ver Beatles, vai ver John Lennon. Né? John Lennon e Yoko Ono, naquele período de 71 até a morte dele lá no edifício Dakota, no Village, quando o tempo que ele ficou morando em Nova York e revendo a sua vida, as suas relações musicais, enfim. É um trabalho belíssimo que nos permite também uma incursão aí muito simpática, muito interessante, muito esclarecedora sobre o universo nova-iorquino daquela época, daquele período. Dá até para entender porque tudo aquilo aconteceu, né? Mas hoje não estamos falando de John Lennon, estamos falando de Cine Ciência, como eu disse. Cine Ciência é um programa que se integra e a programação hashtag Misa em Casa, que é a nossa programação virtual, que vai continuar no museu, e que se integra também à programação hashtag Cultura em Casa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O MIS é um organismo da Secretaria de Cultura, como é a Pinacoteca, como é o Museu da Língua, que vai estar em breve aí trabalhando também, Museu da Casa Brasileira, Museu de Arte Sacra, Museu do Café, enfim. São Paulo, o Estado de São Paulo, tem vários museus sob sua coordenação, e tem também a turma do CISEM, né, que controla aí, que atua junto a mais ou menos 500 outros museus do Estado de São Paulo, todos eles sob essa coordenação aí do Sérgio Saleitão, na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da sua equipe, né? Então é muito bom a gente estar fazendo tudo isso, e muito bom, gente, estarmos fazendo hoje esse Cine Ciência. Eu conversava com o Goldfarb, agora há pouco, buscando aí fazendo uma indagação acerca desse filme, claro, aprendendo com o Goldfarb, trabalhando com ele sempre, e ao mesmo tempo vislumbrando outras perspectivas para o Cine Ciência. A gente vem trabalhando no Cine Ciência com um pé no cine fantasia, né? Trabalhando em filmes como Matrix, como Blade Runner, e uma série de filmes aí, esses filmes que fizeram um grande sucesso, e discutindo esses filmes, discutindo os filmes tipo como Pandemia, enfim, tivemos aí um período bastante prolixo, né, e profícuo, palavra antiga, profícuo, para poder olhar vários filmes, vários trabalhos realizados por diretores do mundo inteiro, filmes nacionais, enfim. E nesta edição, o Goldfarb nos traz uma surpresa deliciosa e nos coloca também uma nova perspectiva de discussão. E isso é muito legal no MIS e é muito legal no Cine Ciência. O filme que nós estamos falando, Esse Viver Ninguém Me Tira, que é um filme do Caco Sickler, eu falo Sickler, não sei porquê, mas tudo bem. O Caco, ele é ator, é diretor,
do livro, do filme, escreveu o livro Zeid, A Travessia de um Judeu entre as Nações e Gerações. Enfim, ele é um incansável trabalhador nessa área, e o Caco ele faz esse filme de forma acadêmica. Enfim, ele busca, é um documentário em que passa por um trabalho de pesquisa no IEB, isso ele vai detalhar tudo para vocês, e nos dá aí uma visão da ciência de uma forma mais ampla, né? Não é só o cinema de fantasia, a gente tem também o processo científico na pesquisa, tem várias vertentes que tem que ser colocadas em discussão, e o Goldfarb nos traz esse caminho aí, um caminho que com certeza é de muito êxito, de muita qualidade. Temos também a Sabrina Abreu, que é uma figura incrível, jornalista, escritora, é diretora de comunicação e cultura da Stand With Us do Brasil, é uma personalidade que tem muito a agradecer, Sabrina, a tua presença aí com a gente hoje, e eu gostaria também, enfim, e quero também agradecer ao Goldfarb, que além de ser a grande figura que e ser o curador que nos apoia na realização desse programa do Cinemis, ele também é físico pela USP, é mestre em filosofia, história da ciência, ele é mestre pela McGill lá do Canadá, é doutor em História da Ciência pela USP, é professor da PUC, é diretor do EDUC, é presidente da Cátedra de Cultura, e ele já apareceu aqui do meu lado, é uma das melhores pessoas que eu conheço, felizmente, e com quem eu tenho o prazer de trabalhar aqui, sempre trazendo coisas, tem o sarau de poesia, faz também o Ex Libris com a gente, que vai ter uma edição esse mês especial aí com o Ota, que é um grafiteiro importante, enfim. Goldfarb é uma dessas figuras que a cultura paulista não pode deixar de ter sempre por perto. É imprescindível para todos nós, como é esse documentário do Caco, e o trabalho que com certeza a Sabrina vai fazer hoje à tarde, que a Sabrina Abreu vai fazer hoje à tarde com vocês. Eu espero que todos vocês gostem. Eu vou ficar lá atrás no estúdio com o Bruno, com a Jéssica, cuidando para que a nossa cabeça cada vez mais se abra de uma maneira diferente. Goldfarb, muito obrigado, beijão para você, bom trabalho, um bom debate para todos. Façam perguntas. E o Miss voltou. Estamos de volta aí, Goldfarb. Agora podemos fazer reuniões presenciais, olha só. O pessoal já está dizendo aqui no chat que assistiu o John Lennon, a exposição, e quer ir de volta. Eu posso dizer para você que foi um dos últimos eventos presenciais que eu tive a sorte de participar. Eu tenho foto com o fotógrafo das fotos lá da exposição, um cara maluco, maravilhoso. Eu abracei ele, bebemos junto. Foi um evento que eu não vou esquecer nunca. Então, a minha memória dos tempos pré-Covid passa pelo MIS. Tá? Parabéns. Pois é, Goldfarb. Agora tem uma coisa curiosa. A exposição ela não está lotada no sentido literal, porque a gente está respeitando todas as normas sanitárias, tem as marcações no chão. Durante muito tempo a gente brigou para colocar o touchscreen, né, nas coisas. Surgiu o touchscreen, agora é tudo touchscreen, né? Nós tivemos que tirar agora, fizemos vídeos, criamos outras, voltamos a fazer exposições como se fazia antigamente, né? E colocamos também aquelas conchas sonoras para que as pessoas possam ouvir sem precisar usar o headphone. Enfim, a exposição está legal, com álcool, com indicação, preservando a distância de 1,5 metro, às vezes dá um ou outro mais ousado se aproxima dos outros, então a gente tenta resolver e evitar que as pessoas se aglomerem. Todos usando máscara, e a exposição, Goldfarb, nós estamos trabalhando com um número máximo de 120 pessoas por hora. Hoje o museu tinha lá 700 pessoas, 700 e poucas pessoas durante o dia. Está ainda a exposição acontecendo, vai ficar ainda. A última turma está entrando agora, então vamos ficar lá mais 1 hora, 1h15 de circulação do.
E vamos, Parabéns, a partir da Kleber. semana que vem, ter novidades aí também para a exposição, viu? Vamos ampliar os Maravilha. horários. Kleber, é o nosso Miss. Kleber, É obrigado. isso. Tchau, tchau. Agradeço junto ao Kleber, a Jéssica e ao Bruno, que estão aqui por detrás das telas. E queria cumprimentar essa plateia animada, que já está fazendo pergunta, já está comentando. Tivemos centenas de pessoas assistindo o filme. Então, vamos encurtar aqui a minha fala. Eu queria agradecer a parceria com Stand With Us Brasil, uma instituição, uma ONG educacional que trabalha na educação sobre Israel, sobre temas judaicos, e acredita na educação como forma de combater os preconceitos, antissemitismo, antisionismo, nazismo e tantos outros discursos de ódio que, infelizmente, estão aqui nessas redes, e a gente precisa, né, abrir o espaço para pessoas que têm um pensamento crítico, têm uma visão um pouquinho menos ligada ao ódio. Bom, gente, nós estamos com o Caco Ciocler aqui ao meu lado, ator, diretor, escritor. Caco, fiz a besteira de dar uma olhada no teu currículo, eu não vou trazer ele para cá, né, porque o Caco é ano a ano, né, eu fiquei impressionado. É teatro, é cinema, é televisão, é prêmio, né, realmente a tua performance nas artes aqui no Brasil e no exterior é inacreditável, parabéns. Também fico particularmente feliz por você, lá no teu currículo, tem a menção da Hebraica, né, dos palcos da Hebraica, onde a gente até hoje eu atuo lá como diretor, e é uma delícia estar com você aqui no MIS, nessa parceria com o Stand With Us. Né? A gente vai ter junto a Sabrina Abreu, que é jornalista, escritora, diretora de cultura do Stand With Us, é autora do livro O Último Kibutz, que nós lançamos lá na Hebraica, num maravilhoso debate, no domingo de manhã. E o filme nosso de hoje, gente, vamos entrar já nele, né? É Este Viver Ninguém Me Tira, foi a estreia do Caco como diretor, e traz a história da Araci Moebius de Carvalho, mulher do Guimarães Rosa, nosso grande Guimarães Rosa, que trabalhou no consulado da Alemanha e ajudou muitos judeus a emigrarem para o Brasil. O filme foi lançado em 2014, eu contei para o Caco que a gente já fez uma exibição lá na Hebraica, ele deveria ter chegado na ponte aérea do Rio, mas ficou preso lá numa gravação e a gente não teve o debate com ele. Ironia da vida, agora nós estamos com o filme apresentado nessa tarde para muita gente, e agora o pessoal está aqui para debater o filme conosco. O filme tem, então, a direção do Caco Ciocler, a música composta pelo Felipe Tritz, grande amigo, roteiro da Alessandra Paiva e produção da Mônica Monteiro. Então, gente, bem-vindo, Caco, bem-vindo a Sabrina, podem colocar os dois aqui comigo, porque a gente vai começar logo o bate-papo. Sabrina, você quer falar uma palavra inicial? Eu já jogo uma pergunta. Quero só agradecer, quero muito ouvir o Caco, que acho que todo mundo está muito empolgado, né, para isso, depois a gente ver e rever o filme, então queria que o Caco começasse. Então, Caco, você quer que eu já faça uma pergunta, ou você quer muito livremente falar um pouquinho o que significa você estar aqui no meio da quarentena, aqui no MIS, em casa, né, na casa de tanta gente, para conversar dessa sua produção realmente incrível. Não sei se você quiser, eu jogo já uma questão. A questão que o Kleber me colocou, né, como coordenadora e produtor do Cine Ciência, né, o que o filme, né, que a Sabrina trouxe para nós aqui, a sugestão, tem a ver com Cine Ciência. Então, isso que eu te falo, a gente tem uma visão mais ampla de ciência, né, o que eu achei o filme muito importante, Caco, e até, eu vou te falar, isso tem a ver com a minha carreira, né, eu sou historiador da ciência, a gente tem uma visão de história da ciência que é mergulhar, como você fez no filme, nos arquivos, né, arquivos para fazer arqueologia, sim, né, pegar o Isaac Newton, que todo mundo conhece, Caco, hoje é outra figura, porque a hora que a gente começou a esmiuçar as cartas dele, os documentos dele, outro personagem apareceu, né? Então, esse trabalho que você fez, minucioso, até didático, né? O filme mostra você entrando, colocando as luvas, né? Abrindo aqueles arquivos maravilhosos, giratórios lá do IEB,
que eu acho que está dentro da biblioteca do Mindlin, né? José Guita Mindlin, né? Então, aquele espaço simplesmente, né, parece outro mundo, né? Não parece Brasil, né? A gente tem essas contradições aqui do nosso mundo, né? Então aí, Caco, você está livre aí para começar, né, Sabrina? Sim. Bom, é muita coisa, boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui, eu sou fã também, como vocês, do MIS, acho um espaço importantíssimo de São Paulo, com uma programação inacreditável, é uma alegria estar com vocês todos aqui, falando deste filme, nesse momento, eu acabei de dirigir um outro filme, né, chamado Partida, que estreou há pouco tempo, está em cartaz nas plataformas, está ganhando prêmios aí pelo mundo afora, e é interessante porque, por algum motivo misterioso, está havendo um interesse pelo Esse Viver Ninguém Me Tira, que foi meu primeiro documentário, uma nova onda de interesse. Então, eu não sei explicar ainda exatamente por quê, mas é uma alegria estar revisitando esse filme também. Cada vez que eu falo sobre o filme, eu revisito o filme, né? Agora com certo distanciamento, então para mim também é uma alegria muito grande falar sobre ele. Com relação a esse trabalho de arqueologia que você citou, esse trabalho científico, eu acho que você tem toda a razão, e não é à toa que eu citei o Partida, né? Quando você pensa num documentário, o que é fazer um documentário, né? Um documentário é uma investigação sobre um tema, e a ciência também é uma investigação sobre um tema. É uma investigação que a gente não sabe onde vai dar, a gente não tem certeza de onde vai chegar, se vai chegar em algum lugar. Então, nesse sentido, eu acho as duas coisas muito próximas. Com Esse Viver Ninguém Me Tira, foi exatamente assim, porque existia um personagem, um objeto de análise, né, de investigação, que era a Dona Aracy, que aparecia sempre na história como uma coadjuvante do Guimarães, né? O Guimarães sempre foi a grande figura, coadjuvante no sentido de que a gente conhecia muito, todo mundo sabe quem foi Guimarães Rosa, sabe da importância do Guimarães Rosa, e pouca gente sabia ou conhecia a história de Dona Aracy. Então, por uma ironia do destino que acabou nos ajudando, a gente não pôde falar muito, quer dizer, praticamente nada sobre o Guimarães Rosa, por uma questão de direitos autorais. A única coisa que a gente podia falar era do Grande Sertão, que foi a obra que ele deu a Dona Aracy, então isso nos autorizava a falar dessa obra. Então, quando o Guimarães é tirado de cena, que num primeiro momento nos deixou muito preocupados, como assim a gente não vai falar do Guimarães, ao mesmo tempo abriu uma janela muito interessante, que poder falar de Dona Aracy sem correr o risco de desviar a atenção para o Guimarães, né? Então a gente foi obrigado a manter a Dona Aracy como nossa grande protagonista. E então foi um exercício científico de investigação, porque é um personagem, estava falando com você, né, Zé, antes da gente começar, que embora tenha sido uma mulher que tenha guardado absolutamente tudo, então quando você chega no IEB, você coloca as luvinhas, né? É um trabalho de arqueologia mesmo, tem que usar uma máscara, são documentos, assim como na arqueologia, que se você manipula demais, você destrói as provas, assim como na arqueologia. Então, uma mulher que guardou tudo, papel de bombom, bula de remédio. Então, você conhece esse personagem a partir dos rastros que esse personagem deixou. Ao mesmo tempo, o assunto desse filme que nos interessava, o foco desse filme, que era a questão de ela ter ajudado judeus a escaparem da Alemanha nazista, tinha pouquíssima coisa, quase nada, diria eu, ali naquela caverna arqueológica, por uma questão de segurança. Ela não podia ter documentado essa atitude, né? Ela fez isso durante o regime nazista e não podia correr o risco de deixar algum documento, algum rastro sobre isso. Então, foi um trabalho de arqueologia, no sentido de que a gente tinha muita informação, mas foi um trabalho de cavar dentro daquele monte de informação que nos interessava, com centenas, dezenas e centenas de documentos, para tentar chegar no que nos interessava. Então, foi uma viagem
científica mesmo. E só para terminar, quando você faz um documentário, assim como na ciência, como você mesmo disse agora, os limites entre ficção e realidade são muito tênues, né? Ou seja, é capaz que a gente conheça alguém, como você mesmo disse, do Newton, a partir dos rastros que essa pessoa deixou, a partir das memórias, a partir do que ela escolheu guardar. Será que a gente consegue ter formar uma imagem real ou parcial? Essa imagem é real, é ficcional, ela se mistura com a minha vontade, com a minha ficção, com a minha noção de realidade ou de ficção? Então, eu acho um trabalho bastante científico. A gente já está com pergunta da plateia, e eu vou colocar essa primeira, Caco, até você vai entender por quê, né? Porque é da Luísa Tessa. Ela se dirige a Araci como vó, né? Então é a neta dela, né? E ela pede para você falar um pouquinho mais dela, né? Da Araci, né? Naquilo que não foi contado no filme, né? Sei lá. Eu percebi no filme, né, que você tem um momento muito forte quando você começa a revelar para a gente que você está por detrás de toda a dificuldade, né, tentando desvendar, afinal de contas, o que a Araci estava fazendo lá, salvando os judeus, colocando a vida em risco lá na Alemanha nazista, né, aquela Alemanha das metralhadoras na mão e que simplesmente, né, dava um tiro como as crianças aqui ainda fazem com estilingue nos passarinhos, né? Tudo errado, mas é a mesma coisa, terrível que acontecia na Alemanha. Então, você, de certa forma, em um certo momento no documentário, você começa a explicar para você, para nós, né, o que ela estava fazendo, de fato, nisso. Enfim, o que você poderia falar para a Luísa, a linda Luísa, que eu estou vendo aqui, né? Essa família, todo mundo é brilhante, até pela fotinho aqui, a gente já percebe a luz da pessoa, né? Olha, tenho muita coisa para falar. Oi, Luísa, saudade de vocês, da família toda, que me ajudou muito nesse processo. A questão é a seguinte, eu recebi esse roteiro, essa ideia de fazer um filme sobre Dona Araci, não foi minha. Eu fui contratado para fazer esse filme pela produtora da Mônica, como você disse, a Cine Group. Esse roteiro, essa ideia foi desenvolvido por uma pessoa chamada Alessandra Paiva, que assina o roteiro, junto comigo. A Alessandra Paiva tinha já um roteiro, ela era pesquisadora dessa produtora, então ela desenvolveu um roteiro muito pessoal, muito em primeira pessoa, sobre Dona Araci. Ela conversou muito com a família, reuniu material e tal. Quando eu sou chamado, durante 3 anos, um trabalho riquíssimo, quando eu sou chamado pela produtora para assumir esse projeto e leio esse roteiro, era um roteiro muito da Alessandra, muito em primeira pessoa, ela se colocava em primeira pessoa. Então, o meu trabalho, na verdade, foi tentar entender, durante a feitura do filme, como esse filme poderia ser meu, já que eu havia sido chamado para dirigir esse filme. Não fazia sentido fazer um roteiro onde a Alessandra se indagava as questões pessoais da Alessandra. Eu tinha que fazer um filme onde as minhas questões pessoais fossem atendidas, né? Então, todo o meu trabalho de feitura do filme foi de tentar achar por que eu fui chamado para fazer esse filme e aonde esse filme batia em mim. E sempre que você faz um filme, sempre que você faz um documentário, é preciso deixar claro isso, você precisa fazer escolhas, né? Assim, não dá para falar de tudo. Até porque a Dona Araci não era uma pessoa pública. Sei lá, se eu vou fazer um documentário sobre um cantor famoso, que as pessoas já conhecem esse cantor famoso, eu já parto do pressuposto que as pessoas já têm um interesse por esse personagem e vou desvendar curiosidades, pessoalidades sobre esse personagem que as pessoas já conhecem a obra. No caso da Dona Araci, as pessoas não... Eu precisava apresentar a Dona Araci ao público e precisava achar uma linha de raciocínio. Então, a questão dela é muito pertinente porque a família, obviamente, tem uma relação muito pessoal. Ela era mãe, avó, enfim, era uma pessoa da família que teria feito essa atitude
que teria salvado os judeus. Tal, tal. E, para mim, o grande foco de interesse não era ela dentro da família. Para mim, o foco de interesse era essa mulher que ajudou a salvar judeus. Foi para isso que eu fui chamada para fazer o filme, não à toa, por ser judeu, a Mônica achou que tinha uma relação de proximidade que poderia trazer uma coisa interessante. Então, o grande foco do filme era falar sobre isso. Obviamente que eu colhi depoimentos da família, da questão mais afetiva e próxima com relação a Dona Aracy, mas quando eu entrego esse trabalho para a montadora, que também é uma coautora no documentário, os montadores são muito coautores, ela me deu esse feedback também. Ela falou, Caco, para mim, que não conhece a Dona Aracy, não me importa muito saber como ela era como vó, que ela passava protetor solar, sabe assim, os cuidados que ela tinha, a não ser um ou outro detalhe para eu entender a personalidade da Dona Aracy. Mas para mim, como leiga, interessa entender os motivos que a levaram a estar naquele lugar específico, naquele momento, e o que ela fez naquele momento historicamente, e por que ela fez aquilo historicamente. Então, a gente, durante o processo de montagem, foi entendendo que esse lado pessoal de Dona Aracy não colaboraria tanto para que a gente conhecesse esta figura. E foi tomando uma decisão muito importante, na minha opinião, que era assim, já que a gente tinha pouquíssimo documento sobre isso, e o que a gente tinha eram as memórias, Dona Aracy já não estava mais viva quando eu fiz esse documentário. As pessoas que ela salvou também não estavam mais vivas, então eu tinha contato com a segunda geração, né? Pessoas que tinham ouvido falar das coisas que Dona Aracy tinha feito, e tinha ouvido falar de uma maneira muito ali longe, porque os sobreviventes diretos, e todo mundo dizia isso, tinha muita dificuldade de falar, não era um assunto que as pessoas gostavam de falar à mesa de jantar, era um assunto muito doído para as pessoas. Então, o meu material eram memórias remotas da segunda geração. Então, foi me parecendo bonito que o filme criasse uma Dona Aracy imagética também, que a gente pudesse estabelecer no espectador uma experiência imagética. Então, a gente foi visitar os lugares onde ela esteve, mas em vez de filmar fotos, a concretude da presença dela nesses lugares, a gente filmou os espaços vazios onde ela esteve, as praças onde ela esteve, o banco onde ela conheceu Guimarães Rosa, a casa onde, sabe assim, onde ela trabalhou. Então, a gente foi visitando os vazios que Dona Aracy deixou, a gente foi visitando o IEB a partir de pequenas pistas do que ela havia deixado e criou uma espécie de quebra-cabeça para que o espectador tivesse uma experiência sensorial muito parecida com a experiência da memória, a partir dos vazios de Dona Aracy, da não concretude de Dona Aracy, né? Nesse sentido, pouco importava para o filme, para essa experiência, a concretude da avó Aracy, a concretude da mãe Aracy, e sim essa personagem mítica. Maravilha, Caco. Aliás, eu achei genial essa coisa da foto. Tem até aquele momento que você inverte. Você fala, opa, tá trocado, né? Aquele momento a gente é captado para dentro do teu filme. Parece que você consegue colocar a gente naquela rua que você está, com aquela árvore, a árvore está na foto, né? Só que na foto é a árvore e acho que 3 personagens, se eu não me engano. A foto, o lugar que você está, não tem ninguém. Exatamente, isso é gênio, Caco. Essa montagem dos vazios, né? A palavra em Yiddish, esse fim de semana está na minha cabeça por causa do início do universo, do Bereshit, né, que foi lido nas sinagogas. Eu estou com a palavra que meu pai e minha avó falavam, nunca mais ouvi depois, Gurnish. Não sei se você já ouviu Gurnish, Já. Né, que é nada. Né? Então, essa tua magia de explorar o vazio, eu concordo que é um ponto altíssimo do documentário. Eu vou pedir para a Jéssica trazer aqui a Sabrina, que está comigo, senão ela fica fora. A linda Sabrina, nossa idealizadora dessa tarde, né, Sabrina? E a próxima pergunta, gente, é muito legal, Caco, porque é a Cláudia Costin, né, que foi
secretária da Cultura, foi responsável pelo MIS há muitos anos, eu estava lá na secretaria com a Cláudia, e até hoje eu não saí da secretaria, estou aqui no MIS agora, graças ao convite da Cláudia para mim entrar lá atrás na secretaria, e eu sou daqueles, como o Kleber falou, que entrei e não saio mais, porque eu fico agitando, não importa em qual espaço, Casa das Rosas, sede ou MIS. E a Cláudia faz uma pergunta que o Caco sabe que eu ia fazer para ele. Quem assistiu o filme até o final, não se precipitou e cortou quando começou os créditos, viu um papo do Caco com o seu próprio avô, com o Zeid, aí o avô Yiddish também, e esse papo com ele é rápido, Caco, mas ele é arrasador. Para mim, quem bolou essa cena, não sei se foi você, se foi a Alessandra, quem bolou essa cena de acabou o filme ter esse extra, não sei nem como é que chama isso, eu perguntei hoje para alguém do cinema, a pessoa não soube me dar o nome, essa moda que eu adoro, o filme acaba, mas ele continua fora do filme, O Caco está assistindo o filme com o avô e rola uma história assim, porque, gente, o Caco descobre que o avô conheceu a Aracy, que o avô viajou para Israel com a Aracy, que eles foram companheiros de viagem. Caco, eu já fiz essas viagens judaicas para Israel, é uma puta interação, as pessoas se falam cada segundo, no banheiro, no café da manhã, no ônibus, fica aquela coisa vibrante, e o Caco expressa, poxa, eu acabei de fazer um filme, e agora que eu descubro, por que o senhor não me contou, Daí ele falou, você não estava interessado, não lembro agora as palavras exatas, Mas você não perguntou. Você não perguntou, Dá aquela sensação, Caco, da minha avó, quando eu estava na minha fase totalmente universalista e USP e tudo mais, ela falava, você virou um goi, você não está mais interessado nas suas raízes, Então a Cláudia, a Cláudia é especialista em resgate, porque ela é uma história de resgate, ela foi batizada, ela foi educada como católica, como cristã, e um dia descobriu e retornou para o judaísmo, mais radical que nós dois, Caco? Porque nós estamos dentro e fora por outras razões, da nossa história no Brasil. Mas como é que você responde aí para a Cláudia? Como é que esse filme, somente esse finalzinho, toca no Caco a questão judaica? Então, essa história é muito curiosa e bonita. Então, eu vou fazer um link com a resposta anterior. Então, durante a montagem, que é quando você decide que filme vai ser esse, fala, bom, o que eu tenho de material, o que eu faço com esse material, que filme eu monto agora com esse material. Então, junto com a montadora, a gente foi chegando à conclusão que o bonito desse filme era a busca por essa mulher que eu não conhecia, então, assim, assumir que eu não conhecia. Então, o filme, ao invés de ser sobre a Dona Aracy, que a gente tinha pouquíssimo material sobre a Dona Aracy, se fosse falar sobre a Dona Aracy, a gente teria meia hora de filme, a partir dos depoimentos, do que as pessoas falavam sobre ela e dos pouquíssimos documentos que a gente achou, já que não podia falar de Guimarães Rosa. Teria um curta, teria um média-metragem. Então, a gente achou melhor transformar o filme sobre Dona Aracy na minha busca pessoal por Dona Aracy. Assim como a Alessandra tinha feito o roteiro da busca pessoal dela sobre Dona Aracy, que esse filme fosse um filme sobre a minha busca pessoal sobre Dona Aracy. Nesse sentido, desde o começo, eu ficava tentando achar conexões entre a história da Dona Aracy e a minha história. Desesperado por essas conexões, que não vinham. Até que eu descobri, por exemplo, que a Dona Aracy morou já na rua que eu morava. Então eu liguei para todo mundo, falei, ela morou na mesma rua que eu morava. Aí as pessoas, bom, Caco, e daí que ela morou na mesma rua que você morava? Tal. Aí tinha um personagem na Austrália que se chamava Dona Aracy. E a gente ia para a Austrália porque é alguém que tinha o nome da Dona Aracy. Eu descubro que essa pessoa foi mãe de um dos meus melhores amigos. Então, pequenas coincidências durante o filme, isso está explicitado no filme, eu vou me aproximando de Dona Aracy e descobrindo que, de alguma maneira indireta, ela tinha conexões com a minha vida, com o meu judaísmo. Bom, até que culmina no final do filme, isso é muito louco, como as coincidências, as adversidades nos ajudam, se a gente sabe transformar a adversidade em amiga.
o IEB ia entrar em reforma. Eles iam fechar o IEB, ele antes ficava num prédio lá na USP, ia entrar em reforma. E não se sabia quando que o IEB ia abrir de novo. Então, a gente desesperou, porque a gente tinha uma semana antes do IEB fechar, não tinha filme, a minha montadora dizia, Caco, não tem filme, falta documento, tá faltando coisa, não tem, volta no IEB. E eu dizia assim, mas eu já fui no IEB 50 vezes, já vasculhei aqueles papéis 50 vezes. Ela falou, não importa, não tem filme, a gente não segura um longa-metragem porque a gente tem. Volta no IEB, volta no IEB. Aí eu voltei no IEB, mas como o IEB ia fechar e tinha centenas de documentos, a minha solução foi fotografar todos os documentos, documentos em português, documentos em alemão, documentos em francês, não importa. Fotografa e depois leva para casa e vê o que você tem, porque o IEB ia fechar. Então eu passei 3 dias ali fotografando tudo que tinha. E depois fui para casa. Madrugadas e madrugadas, olhando aquele material, coisas em alemão, coisas em francês, coisas em português, coisas que eu desconfiava que poderiam servir, pedia para alguém traduzir, pelo menos um parágrafo, para ver se serviria ou não serviria. E aí, não tem filme, vamos criar uns offs, tal. Aí, Zé e Sabrina, e todo mundo que está ouvindo, faltavam 10 documentos, eu estava esgotado. Depois de 3, 4 dias, 24 horas revisando aqueles documentos, as fotos daqueles documentos, faltavam 10. Uma coisa ou outra eu achei, falei, gente, 10, não vai ter nada aqui, 10 não vai ter nada. E aí falei, quer saber, eu vou passar rapidinho, assim, pelos 10, só para ver o que é. E um desses 10, se eu não me engano, o 8º, era um bilhete à mão. E aquilo me chamou a atenção, falei, um bilhete à mão, em português e tal, e aí, abri a foto. E era um bilhete dizendo assim, Dona Aracy, muito obrigado pelo tudo que você fez por nós. Jerusalém, 1980 e pouco, e estamos aqui muito orgulhosos, tal. E aí, 20 nomes assinavam. E eu achei o nome dos meus 4 avós nesse papel. Então, eu fui às lágrimas, né? Naquela madrugada, eu falei, gente, não acredito que eu estou há 1 ano fazendo esse filme e meus 4 avós estiveram com Dona Aracy. Então, eu precisei fazer uma volta científica para chegar à conclusão que meus 4 avós tiveram um contato físico. Eu não tinha conhecido ninguém, fora a família, que tinha tido contato... e uma historiadora que está no filme também, que conheceu Dona Aracy. Mas, enfim... Dos 4 avós, eu só tinha o meu Zeide vivo, naquela altura. O filme já estava praticamente pronto, por isso que essa cena está fora do filme, ele é um adendo ao filme, porque eu tive essa descoberta com o filme praticamente pronto já, e aí eu marco uma conversa com meu avô, né? Sem contar do que se trata, falo, vô, eu estou fazendo um filme e queria te fazer uma cena e tal. E nessa cena eu digo, vô, eu estou há 1 ano fazendo esse filme, tentando entender quem é essa mulher, buscando essa mulher, e descubro um documento que você esteve com ela. Por que o senhor nunca me disse isso antes? E ele me dá essa resposta que só um tzadik, para quem não sabe o que é tzadik, é um sábio, seria capaz de dar, que é porque você nunca perguntou. Que é uma lição de vida mais do que uma resposta, né? É isso. Se você quer saber de alguma coisa, pergunte, né? Então, eu resolvi guardar essa cena como um apêndice, porque ela não serviria para contar a história do filme, mas é um apêndice muito importante que fecha essa volta gigantesca que eu tive que dar para saber que meus 4 avós estiveram com Dona Aracy em Israel no momento que ela foi homenageada. É bonito, né? Porque tem uma entrevistada sua no começo do filme que fala que a vida da Aracy foi coragem e também ela contou com esse improviso do destino para dar conta de sua missão, né? Ela já fazia o que ela fazia antes do Guimarães, ou o Joãozinho, mas depois, que é lindo, né? O jeito como ela se refere a ele e tal. E aí depois, com ele ainda, ela teve ainda conseguiu ampliar a sua atuação, enfim. Você também, mesma coisa, né? Foi coragem, você aceitou a empreitada de fazer a história e teve essas coincidências, assim. Eu queria só, rapidinho, só falar que a gente estava comentando sobre ciência e tal, eu acho uma grande apreciação, assim, valorização das ciências humanas, né? Falar desse jeito, do tanto que dá trabalho
a arrumar, conseguir fazer um perfil ou conseguir contar uma história de uma pessoa, guardar a memória, né? Isso também faz parte. A gente está na pós-verdade, né? Como a gente ouve tanto falar hoje em dia. E a pós-verdade, o que ela faz é distorcer tudo. E alguém que quer guardar a memória faz exatamente o contrário, né? Também entre as suas entrevistadas, achei muito bonito. No final, tem uma das pesquisadoras do Instituto de Estudos Brasileiros que... Como foi, assim, você fez questão de colocá-la, queria colocar alguém, porque ela até comenta, né, tem um trevozinho dentro da caderneta, ela fala, olha que coisa mais linda, eu acho que é um jeito, assim, é tipo uma guardiã do passado, de um jeito como a gente não costuma ver no dia a dia, né? É como as pessoas que são apaixonadas por ciência só conseguem fazer, e, enfim. Eu fiz questão de colocá-la por isso que você disse, e porque o IEB, de fato, foi um dos pilares, assim, desse trabalho, dessa pesquisa, né? Repito, era um filme sobre a tentativa de entender essa mulher, o que o IEB nos deu no filme, corroborou muito para isso, assim, a pergunta, repito, a grande pergunta no filme sempre foi, é possível reconstruir a vida de uma pessoa? É possível entender, visualizar uma pessoa, sem mostrar essa pessoa, só a partir dos vazios, só a partir dos rastros que a pessoa deixou. E o IEB é o lugar onde os rastros, não emocionais, os emocionais estão dentro do coração das famílias, das pessoas que conheceram e das pessoas que ouviram falar dela. Mas os rastros físicos estavam no IEB. Então, o IEB foi um pilar fundamental, né? E essa mulher Oi? As fontes primárias, né? A gente fica emocionado de ver isso, que você viu de perto no filme, é bem lindo. E ali, é o que eu falei, você podia fazer vários filmes. Se você pegasse todas as bulas de remédio que ela guardava, dá para fazer um filme sobre uma pessoa a partir dos remédios que ela tomou na vida, por exemplo. É uma maneira de você reconstruir. Né? Mas como o assunto era o fato de ela ter salvado os judeus, a gente não fez isso, mas o filme todo teve essa opção desde o começo, né? Como reconstruir a partir dos vazios, a partir dos rastros, a partir do que sobrou. É possível fazer uma reconstrução ou não? E como essa busca alterou a minha percepção, inclusive com relação ao meu judaísmo, né? Então, por exemplo, tem um crítico de cinema que adora o filme, que é super importante, um crítico de documentário, o Carlos Alberto Matos. Ele ama o filme, um dos mais importantes, assim, mas ele, por exemplo, se incomoda com a cena que eu apareço rezando no Muro das Lamentações. E a gente teve uma discussão muito rica, e eu convenci ele da importância dessa cena. Né? Porque... Oi? Conta pra gente de qual foi sua defesa. Porque é justamente por isso, o filme não era só sobre a Dona Araci. Repito, se você pega uma pessoa que as pessoas já conhecem, é uma coisa. Como as pessoas não sabiam quem era, o filme é sobre essa busca. E não dá para falar de uma busca sem falar de como essa busca nos altera. De como essa busca altera o buscante, entende? Então, o fato de eu ter parado em Israel por conta dessa busca altera a minha relação com o meu próprio judaísmo. Então, é fundamental essa cena no Muro das Lamentações, é a minha reconexão com o judaísmo. Porque, afinal de contas, ela salvou pessoas... Como isso diz no filme, ela salvou, por exemplo, uma pessoa que acabou sendo mãe de um dos meus melhores amigos de infância. Então, a Dona Araci influenciou a minha vida profundamente sem que eu soubesse. Então, é óbvio que tem que ter essa cena minha no Mundo das Lamentações, e ele está super convencido disso agora. Faz parte, Caco. Eu tenho uma foto que eu fiz há algum tempo lá no muro, que eu consegui colocar o celular assim, quase enfiado na minha cara, e ficou quase o meu contorno na pedra, né? Essa foto virou um meme em torno da minha vida, né? Tá em um monte de lugar. Eu acho que você fez bem de defender esse momento tão forte, né? Que significa para nós. Eu vou trazer uma pergunta agora, vou até inverter a ordem aqui, que é da Gisele Saviani, que é uma coisa que traz um pouco para o nosso presente, né? Talvez quando você fez o filme, em 2014, era outro Brasil, né? Só que nós estamos colocando o filme em 2020, né? A gente até perde um pouco a noção. Mas o 2020 a gente não vai esquecer fácil. Que é um ano que, do ponto de vista político, mudou muito o Brasil,
Tá? Então, certos temas, né, que você explora no filme, essa forma da Aracy ter hospedado o Geraldo Vandré, né, ter também da forma dela, né, da forma como ela agia, né, discreta, também ter enfrentado a ditadura militar no Brasil, né, que era, também não era nazista igual o sistema do Hitler, mas era fascista igualmente, e as metralhadoras eram na minha cabeça, desde pequeno, essa coisa. Quem tem, né, a história escrita com metralhadoras na mão é uma coisa de louco, né? Como é que você vê, você, a Sabrina também, essa questão até da gente estar aqui hoje, né, nesse momento aqui no MIS, né, refletindo, né, um caso de alguém que desafiou o sistema, né, como é bem colocado no filme, né, tem alguém que fala lá, para ser um bom funcionário, você tem que ser, para ser uma pessoa boa, você tem que ser um mau funcionário, né, que é o que ela fez, né, assim como outras pessoas, você sabe, Caco, tem o Aristides lá de Portugal, né, que fez a mesma coisa na França, né, nós passamos já no Festival de Cinema Judaico, que você nos prestigia lá na Hebraica, lá no Arthur Rubinstein, a gente já passou um filme de um Schindler japonês, que lá na Romênia, se eu não me engano, ele vai assinando, né, naquela coisa japonesa linda, né, ele vai assinando vistos. E a gente trouxe na Hebraica pessoas que foram salvas graças àquele japonês, que já morreu também e tal. Como que você vê esse momento que a gente está vivendo em relação a um filme que, no fundo, propõe uma vida de uma forma muito curiosa, mas profundamente corajosa e resistente, né, ao fascismo, ao autoritarismo? Não sei nem como responder essa questão. Eu acho que a gente está vivendo no Brasil um momento muito, muito delicado. É uma grande dificuldade, né? Quando a gente está na escola, a gente tem sempre essa questão, mas como foi possível, né, o nazismo na Alemanha? Mas como eles deixaram, mas ninguém sabia de nada, e a gente sempre acha que foi uma coisa... E a gente está vendo que não é tão louco assim, né? As coisas vão caminhando para um lugar, e se a gente não toma cuidado, aos poucos os nossos direitos vão sendo tirados, as coisas vão ficando esquisitas, e chega uma hora que não tem mais... A gente não consegue mais recuperar o mínimo, né? O mínimo de democracia, o mínimo de civilidade, e é impressionante como as pessoas são convencidas em nome de das coisas mais loucas, né? Então, como é que eu vou te responder isso? A gente assiste um filme desse e fica absolutamente fascinado por essa figura, que teve uma atitude humana, para além como você mesmo lembrou, para ser uma boa pessoa, ela teve que ser uma má funcionária, alguém que teve um mínimo de sensibilidade para entender que não era possível viver num regime onde as pessoas estavam começando a ser assassinadas pelo fato de serem judias. Como nós, brasileiros, não podemos mais deixar passar, que bom que você falou do debate sobre o racismo, né? A gente também não pode deixar passar essa situação onde os negros estão sendo assassinados pelo fato de serem negros. Então, quando eu comecei a fazer, por exemplo, uma defesa no meu Instagram sobre o racismo, eu recebi várias mensagens de alguns judeus, inclusive, dizendo assim, mas por que você está falando de racismo e não está falando do neonazismo? Porque é nosso dever falar de racismo. Um povo que passou pelo que a gente passou, pela história, não só no nazismo, mas por toda a história, e sabe o que é passar por isso, eu acho que a gente tem que ser porta-voz da liberdade de todos os povos. Acho que a gente tem que estar muito atento com todos os tipos de perseguição mundo afora, né? Acho que a gente tem essa responsabilidade, porque a gente sabe o que é isso. Então, fazer esse filme nos dias de hoje, eu acho que é de uma importância, ressignifica essa importância, né? Porque é a história de uma heroína, e uma heroína não é uma pessoa com superpoderes, a gente tem esse imaginário de que uma heroína, às vezes, é isso, é uma pessoa que entendeu que não era possível, que começou a entender que os judeus estavam sendo assassinados e que tinha uma lei que não permitia que os judeus saíssem da Alemanha e vissem para o Brasil, e ela fez o que fosse possível, colocou a sua vida em risco
para salvar essas pessoas. E quando você salva uma pessoa, e o filme fala sobre isso também, a segunda metade do filme é toda sobre a geração dos sobreviventes, né? Porque a gente achou que era uma maneira de falar sobre Dona Aracy também, falar, além dos documentos que deixou, desses restos que deixou, outro tipo de resto, entre aspas, não no sentido pejorativo, mas são as famílias inteiras que só existem pelo fato de ela ter salvo alguém lá, como ela salvou. Então, isso também é um rastro de Dona Aracy. Dona Aracy está presente... Dona Aracy está presente no... Desculpa que estou com o meu telefone, me distraiu aqui. Dona Aracy está presente no DNA, de fato, no DNA das pessoas que só existem hoje porque ela salvou algum parente. Então, é uma maneira de falar de Dona Aracy também, falar. Que é uma coisa que o Yad Vashem faz muito bem, né? Que é resgatar essas pessoas e não deixar a memória dessas pessoas se esvair. E você vai no Yad Vashem, você tem lá fotos de quem? De todos os sobreviventes, né? A maneira de você falar sobre esses heróis é falar de todas as pessoas que ele salvou. Então, falar de uma heroína nesse lugar no Brasil de hoje, eu acho que a gente tem que estar muito atento para esse momento, viu? Eu acho um momento bem delicado do Brasil, que a gente tem que estar muito atento e a gente não pode deixar que o Brasil retroceda em nada. Retroceda mais. Pois é, Caco. Que afronte a nossa democracia, né? Porque as consequências são tenebrosas e nós fazemos parte de um povo que sabe muito bem disso. Fala, Sabrina. Sabrina, querida. Mais, né? E é incrível o fato de ser uma mulher, né? E logo no comecinho, eu até anotei o nome dela, que é a Mônica, que fez o livro Justa, né? Mônica Raíssa. Bom que você me ajudou com o sobrenome. Um livro maravilhoso, quem quiser assistir. Ela colocou mulheres no meio, né? Que fez uma ligação de outras mulheres também que viveram durante a Segunda Guerra, além da Aracy. E ela fala que é uma dessas mulheres que conseguiram sair das sombras, que era muito difícil na década de 30. E tem um outro depoimento que eu achei muito lindo, e tem tudo a ver com isso que você disse, que ela achava que eram todos irmãos, e naquela época, quando ela estava na Alemanha, quem estava em dificuldade eram os judeus, e depois, como o Zé também comentou, aqui, na época da ditadura, que é obviamente um outro contexto, outra época, e enfim, mas ela também se predispôs. Então, é questão de um senso de justiça mesmo, né, de pensar quem que está sendo prejudicado, qual é essa minoria, e é muito importante pensar nisso agora. Falando um pouquinho do antissemitismo especificamente, já que é o meu objeto de estudo, queria só lembrar, porque a gente, também nisso, o filme é muito interessante, né, tanto para falar do passado que nos inspira, no caso da Aracy, mas do passado que nos assombra, que é esse fato de o Brasil, ao lado de muitos outros países, terem fechado suas fronteiras para os judeus naquela época, e a gente carece de memória no Brasil, em geral, né? E ano passado, a Liga Antidifamação, que é esse órgão que monitora os incidentes antissemitas no mundo inteiro, ela revelou que no mundo todo aumentaram os casos de antissemitismo, e aqui no Brasil 25% das pessoas têm, de alguma forma, é claro que é por amostragem, pensamentos, uma mentalidade antissemita. Pode ser desde um pensamento mais ou menos perigoso, né? Desde, todos os judeus querem controlar o mundo, no caso, uma mentira muito perigosa, que já matou muita gente, ou então, cuidam muito de si, dão dupla importância para o país, porque ao lado tem Israel, enfim. Então, é interessante a gente pensar em todas as minorias prejudicadas aqui no Brasil, sem esquecer desse caso específico também, né, do antissemitismo, que a gente não pensa nisso em geral no dia a dia, mas que também existe e continua. Sem dúvida. Boa, Sabrina. Sem dúvida. Vai, Cacô. Vocês se digam-se. Fala aí, Zé. Não, eu ia só comentar, Cacô, a dinâmica aqui do chat, né? Algumas coisas legais. O pessoal lá de Curitiba, que tem um museu do Holocausto, não sei se você já conhece, Caco. Eu ainda não conheço. Curitiba, eu também não. Dizem que é muito bom. É bem legal. É muito legal. Então, eles já estão te convidando para, quando acabar a pandemia, fazer um debate exatamente como nós estamos fazendo aqui, lá em Curitiba.
Tem uma galera muito bacana de Fortaleza, tá? Tem escritora, a Socorro Acioli, que é premiada de Jabuti, aí tá. Estão achando muito legal, importante esse papo que a gente está tendo. E eu vou trazer uma pergunta, eu acho que você já respondeu, mas como é justamente de alguém que é do nosso setor de arquivo do MIS, né? Eu achei bacana que a Fabiana está assistindo o nosso evento, né? Ela devia estar na hora de folga dela, mas ela está dentro do MIS, né? Aquela coisa maluca que a gente não consegue sair da nossa atividade, né? Ela pergunta, acho que você já respondeu, mas se quiser dar algum detalhamento, né? Quanto tempo durou a tua pesquisa no IEB, lá na USP, né? Você já deu uma ideia para nós que foi até meio pauleira, né? E como foi o trabalho de delimitação do recorte documental? Já entre as palavras específicas da área dela, né? Então, Fabiana, eu sou péssimo de memória, mas a gente ficou alguns meses no IEB, com esse agravante de que chegou o momento de que o IEB ia entrar em reforma, como eu falei, e a gente teve que ir lá e eu tive que fotografar centenas de documentos para ver em casa. Eu vou chutar algo em torno de 4 meses no IEB, né? Então a gente ia no IEB, era muito documento, tem muito documento lá, e como eu falei no começo, né, um trabalho de arqueologia, assim, porque, como você falou do recorte, né, o que interessa, o que não interessa, a gente tinha vários caminhos, várias agendas pessoais, né, várias coisas em outra língua, vários documentos escritos em alemão, tal, em francês, em outras línguas, mas a gente tinha um foco, a princípio, que seria a atuação dela enquanto ela esteve lá trabalhando no Consulado Brasileiro de Hamburgo, como secretária ali no Consulado Brasileiro de Hamburgo. Nosso foco, a princípio, era esse. Então, a gente, era um trabalho de tirar da frente, sabe, de arqueologia mesmo, e isso demorou muito tempo, tá? Se não me engano, 4, 5 meses, entre indas e vindas. Então, a gente fazia uma visita no IEB, passava lá o dia inteiro, fotografava o que a gente achava interessante, descartava coisas, mas lá tem muito documento. Ia para casa, ia para a ilha de edição, via o que interessava, o que não interessava, pedia uma outra visita no IEB, voltava no IEB, uma coisa mais específica. Mas era um trabalho, assim, hercúleo, né? Porque você pega uma agenda, por exemplo, de um ano de vida da Dona Horaci, e você tem que folhear página por página para ver se você encontra, quer dizer, dos anos que ela esteve lá, obviamente, página por página, até que você encontra quando ela escreve que chegou Guimarães Rosa. Chegou Guimarães Rosa, eu vou lá receber um novo... Opa, então aqui começa uma história, então, o que ela escrevia sobre a relação dela com Guimarães. A gente não podia falar do Guimarães, como eu falei no começo do filme, então é um trabalho bem delicado, assim, e com muito material. Então eu diria 4, 5 meses, e nesse finalzinho, como eu falei, eu voltei lá para fotografar uma centena de documentos que eu não tinha conseguido ver ainda. Sobre o processo de seleção, e aí já respondendo desde a primeira pergunta, é isso, quando você entrega o material, né, para o montador, para a montadora, no caso foi uma montadora, é aí que o filme nasce, geralmente, né, principalmente o documentário nasce muito na ilha de edição, né, porque a gente tem que justamente decidir um recorte, né, então é importante que a primeira vez que uma pessoa que não esteve na pesquisa, porque quando você está na pesquisa, quando você está dirigindo, você cria afetos por determinada cena, né? Então, determinado documento, você fala, nossa, esse documento demorou 3 dias para eu encontrar, então você cria um amor por essa cena. Tal. Quando você mostra para uma pessoa que não esteve nesse processo, ela pode dizer, cara, essa cena é absolutamente desinteressante. Mas como? Essa cena que eu amo? Mas você ama porque você viveu ela. Eu que não vivi ela, não amo ela. Então, é a primeira vez que você mostra o material para uma pessoa que esteve fora da pesquisa. E entende o que o material desperta nessa pessoa. Virgem do material, né? Então esse primeiro contato é muito importante, e eu fui entendendo a partir da visão dessa montadora, que é alguém que entende de cinema, as coisas que batia nela, as coisas que interessavam, as coisas que não interessavam, e a gente foi junto achando um caminho. E é isso, a partir do momento que você entende que filme você tem, aí começam as demandas específicas. Para esse filme que a gente entendeu, ficar de pé, eu preciso dessa pecinha, Caco, essa pecinha a gente não tem ainda. Então vai atrás dessa pecinha. Então eu voltava no IEB para tentar achar essa pecinha, ou alguém atrás de uma pessoa que talvez pudesse me dar essa pecinha, e aí é um trabalho de estruturação, mas aí você já entendeu que filme é esse.
Legal. Por exemplo, as narrações, desculpa interromper, as narrações em primeira pessoa foram uma demanda da montadora, que falou, Caco, a gente não tem um filme, eu preciso de uma costura para esse filme. E aí eu falei, o que você acha se eu fizer uma narração em off, falando sobre a minha experiência de descoberta desses documentos? Ela falou, pode funcionar. E aí eu comecei a criar essas narrações que super funcionaram como costura. Legal, Caco. Dá para perceber como um filme... Eu vou te falar, eu não sou crítico de cinema, nem tenho... acho que o Kleber Papa falou certo. A gente está inaugurando uma nova forma de cineciência, porque a gente nunca trouxe o diretor do filme, né, nunca pegou esse lado. A gente está conseguindo entender como é que o filme foi sendo... né, como é que ele aconteceu. Né? Isso... Eu sou uma pessoa que adoro entender como as coisas acontecem, desde uma caneta até o meu celular, né? Eu sou físico. Então, o cinema, eu sou vibrado no cinema, a vida inteira, desde pequenininho. Né? Meu pai construiu salas, pra você ter uma ideia. Na minha infância, ele ia para o interior toda semana, voltava só no fim de semana com o carro coberto de terra, porque ele estava construindo salas de cinema. Eu tinha uma permanente da distribuidora, que eu podia ir no cinema assistir quantas vezes eu quisesse aquele filme, porque eu tinha essa permanente, né, que meu pai conseguia da distribuidora, né. Então, bom, não vou aprofundar o assunto, mas a tristeza é que quando eu trabalhei com a Cláudia Costin, que está aqui com a gente, e fui inaugurar bibliotecas no interior de São Paulo, eu fui procurar os cinemas, todos caíram. Coitado, ainda bem que meu pai já está lá no céu e não pegou essa fase aqui. Tudo que ele construiu foi destruído. É uma tristeza. Ou virou igreja, shopping ou estacionamento. Mas deixa eu te falar, estou com uma pergunta próxima aqui. Só fazer uma pergunta. Bom, vamos lá, já colocaram. É a Milena Caldeira. A Milena é uma professora lá do ABC de Santo André, companheira aqui do MIS de décadas, porque a gente fazia, no início ainda não era Cineciência. Né? Era encontro de tuiteiros culturais, era o começo, era quando as redes só tinha gente legal, né? Depois foi entrando a turma do, você conhece aí, que está em evidência com as fake news, né? Mas naquela época, 2009, 2010, a Milena ela é professora, ela que me contou que os alunos do primário ficam fazendo assim na tela, congelou. Filhas da mãe. Metade da classe faz isso. Coitado dos alunos da Milena. Coitada da Milena, que é professora. Eles descobriram que eles congelam, só para não prestar atenção na aula, para ferrar com a professora. Bom, ela faz uma pergunta que tem um pouco o que você estava falando, né? Como a pesquisa e o mergulho dessa história impactou e transformou sua vida, qual a lição que você deixa após essa experiência deste filmaço? Então, uma coisa que a Alessandra Paiva me ensinou muito, né? Assim, eu fui contratado para dirigir esse filme, diferente do Partida, que é um filme novo, que é um filme autoral, eu fui chamado para fazer. Então, assim, foi uma bênção, um presente, né? Uma produtora que te convida, te paga um salário para você dirigir, não pelo salário, mas pelo convite. Eu nunca imaginei que alguém fosse me contratar para dirigir uma coisa, sendo que eu só tinha dirigido um curta-metragem, que era legal, mas enfim. Então, a Alessandra, que é uma documentarista, ela sempre, e quando ela me falou isso, eu falei, ela tem razão. Ela falou, cara, que eu gosto mais, parece que é uma tendência dos documentários contemporâneos, o documentário não ser só sobre o objeto, como se o documentarista não tivesse nada a ver com aquilo. É uma tendência do documentário contemporâneo o documentarista se misturar, a curiosidade do documentarista se misturar com o assunto documentado. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, que interessante, eu gostei dessa possibilidade. Então, como eu disse antes, o documentário todo, e ele revela isso, é o meu processo de aproximação sobre Dona Aracy, né? Então, quando você me pergunta como foi meu mergulho, ele foi um mergulho absolutamente significativo, desde do Caco, diretor de cinema, que era a minha primeira experiência num longa-metragem. Então, por exemplo, vamos visitar a praça onde Dona Aracy provavelmente passeava com Guimarães no horário de folga dela, porque era uma praça que ficava mais ou menos em frente ao consulado, então provavelmente era nessa praça que eles vinham. Então, assim, você chega numa praça, eu como diretor de cinema,
onde será que a Dona Araci sentava com o Guimarães? Sabe? Então você começa a se colocar no lugar, né, do personagem e começa a falar, o que eu filmo desse lugar? Né? E aí, eu filmo o quê? Eu filmo esse banco vazio, eu filmo as pombas, eu filmo a grama, eu filmo o quê? Eu me coloco no banco como se eu fosse o Guimarães. Então é um mergulho desde o seu gosto cinematográfico, né? Tem uma cena que eu acho linda, que é... Eu acho até foi ideia da Lê, não tenho certeza. Que é quando a gente coloca fotos da Dona Araci nas árvores e brinca de esconde-esconde, como se a câmera estivesse procurando a Dona Araci atrás das árvores e acha fotos dela, né? Ou essa cena que você falou, Luiz, que eu estou no lugar, com a foto do lugar, então eu falo, onde é que eles bateram essa foto? Né? Mas que ângulo? Então a gente ficou 40 minutos para tentar achar o ângulo que eles tinham batido aquela foto. Quando eu achei, falei, uau, então eles estiveram aqui. Então, o que eu filmo disso? Né? Então, foi um mergulho cinematográfico, no meu gosto cinematográfico, e um mergulho emocional, no sentido de que conforme o filme ia avançando, eu ia entendendo a importância que essa mulher teve na minha vida, indiretamente. Né? Então, eu fui me aproximando do objeto de pesquisa, era uma emoção. É quase como você vai se aproximando do tesouro, no caça ao tesouro, está chegando perto do tesouro, é uma emoção nesse lugar. Tá legal. Que culminou depois, na ilha de edição, quer dizer, como eu, como diretor, vou selecionar esse material, vou montar esse material junto com a montadora, né? E essa resposta do meu avô no final do filme, né? Que é isso, que diz assim, eu estou há 1 ano fazendo isso, estou sofrendo, está difícil. Por que você não me falou que conhecia essa mulher? E ele disse, porque você nunca perguntou. Então, esse aprendizado humano mesmo, como as coisas estão do lado e a gente não sabe, né? É isso, eu não sabia da existência de Dona Araci, e um dos meus melhores amigos de infância só existe porque ela salvou a mãe, quer dizer, o avô, a avó desse menino. Então as coisas estão do nosso lado e a gente não tem essa curiosidade aguçada que o Zé tem, e por isso a gente deixa passar uma série de coisas fundamentais da nossa consistência, inclusive. Bom, antes de eu colocar a próxima, Caco, deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Quem está assistindo aqui o debate ainda tem chance até às 8 horas de ver o filme, né? Mas tem gente que é sempre assim, Caco. Como é que eu posso ter o filme? Ele existe em DVD? Ele é adquirível? Esse é um problema do mundo atual, né? Porque eu tenho aqui na minha casa, não dá para mostrar aqui, eu tenho uma coleção gigante de DVD, cara. Eu vou muito para os Estados Unidos por causa da PUC, da academia, e eu peguei o fim das Blockbuster lá nos Estados Unidos, e era tudo $1. Então eu trazia uma mala cheia de filme, cada viagem que eu fazia, guardei tudo e coloquei em plastiquinho, sem aquela caixinha, então fica tudo compacto. Eu criei uma DVteca maravilhosa, que eu vou curtir o resto da minha vida, essa coisa linda aqui. Mas e o teu filme? Como é que o público aí, ele é vendável ou não? Só quando passar? Não, infelizmente, assim, como eu fui contratado, o filme é da produtora, eu tenho acho que 2 ou 3 cópias desse filme em DVD, o resto tudo eu fui dando, fui emprestando, nunca mais voltou. Mas eu guardo 2, 3 em casa, que não vão sair de jeito nenhum. Mas eu descobri que o filme foi vendido para o canal Arte 1, que é um canal que eu super curto, e agora ele está disponível no à la carte do canal Arte 1. O canal Arte 1 tem um streaming, então é só vocês procurarem Arte 1 e tal, e ele faz parte da programação do streaming do canal Arte 1. Tá, legal. Não, já resolveu. Já dá uma dica. Essa era uma pergunta que tinha da plateia sobre a coisa técnica. Bom, acho que é isso. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta bem legal, outra vez da nossa ex-secretária, ex-ministra, querida amiga, Cláudia Costin. Né? Ela volta num ponto que eu vou te falar, apesar da minha super percepção assistindo o filme, né?
eu não lembrava desse episódio, né? Hoje, quando eu assisti de manhã de novo, né, eu assisti em 2014. Ah, já sei, alguém perguntou se a gente está fazendo a estreia do filme. Não, a estreia já ocorreu, gente. Hoje a gente está, pela iniciativa da Sabrina, do Stand With Us, a gente está fazendo uma reapresentação, né, com o apoio, o patrocínio da ONG, da Sabrina, aqui no MIS. Então não é uma estreia, tá? Não estamos enganando ninguém. O filme, eu mesmo já fiz a estreia há muitos anos atrás, né? Mas eu não tinha percebido, Caco, me escapou, né? E eu gosto muito dessa trama, porque eu investigo, como você falou, outras pessoas, né? O meu personagem está aqui atrás, ó, é o Mário Schember. Como eu sou físico e eu fui encarregado de gravar, na época não tinha vídeo, ai, que coisa, consegui alguns vídeos, mas não tinha muito vídeo, era meio difícil, né? Década de 80, comecinho da década de 80, eu gravei em cassetes, né? Um monte de coisa. O Mário Schember estava ficando velhinho, ia começar a perder também a memória, né? E a gente recolheu tudo isso. E eu também achei engraçado que o Mário Schember, hoje, assistindo o filme de novo, ele passou um tempo na casa do Jô Soares. Olha que engraçado, porque a polícia estava atrás dele e o Jô deu abrigo. Eu fui até uma vez lá no programa do Jô para gravar um vídeo do Jô sobre essa questão aí, como é que essa história, né, do Schember ter parado na sua casa, né? Então a Cláudia perguntou, vamos colocar de novo a pergunta da Cláudia, como é que você ficou sabendo que a Aracy teria, como é que ela hospedou, né, o Geraldo Vandré, esse episódio, né? Realmente, hoje que eu prestei atenção no filme, né? E é realmente algo que estende a ação dela corajosa, né? Sim, muito. A questão é essa, assim, uma série de outras coisas sobre Dona Aracy não coube no filme, digamos assim, né? A gente, quando faz um filme, tem que escolher um recorte. Então, esse episódio do Vandré, a gente achou interessante, ele é interessante, como para ser citado. Por quê? Porque a gente tinha pessoas falando sobre esse... A gente também não tinha documentos sobre isso, a gente tinha pessoas falando, olha, ela hospedou o Vandré também, enquanto a polícia ficava lá, ela hospedou... Então, assim, era uma curiosidade importante, porque fazia uma conexão com os dias de hoje, importante para você entender o caráter da Dona Aracy, quer dizer, não é que ela foi uma coisa específica ali com os judeus, ela era assim, ela era uma justa, ela tinha essa noção por intuição, ela mesma diz isso no filme, né? Por que a senhora fez isso? Ela sempre respondeu, porque era o que tinha que fazer, para ela era óbvio ajudar as pessoas, né? Então a gente achou que era um fato que para o filme interessava neste lugar, e dizer assim, olha, não foi uma coisa pontual, ela é assim, ela fez isso com o Vandré também, olha que legal, ponto, porque se você abre essa janela Vandré, você abre uma janela dentro do documentário que você tem que começar a falar da ditadura, você tem que localizar o Vandré, entende? Então isso que as pessoas têm, mas por que você não falou que ela teve Alzheimer no final da... Dava para falar, a gente cita isso porque acha interessante um filme sobre memória dizer que no final da vida ela perdeu a memória. Mas se você abre a janela perda da memória, é uma janela que você abre no filme que você tem que entrar, não adianta falar, você tem que ir lá, falar do Alzheimer, voltar, entendeu? A mesma coisa com o Vandré. Então foi uma opção de montagem, deixar presente essa informação no filme, porque a gente acha fundamental para fazer essa ponte, mas não adentrar com profundidade a essa janela que se abre no filme. Muito legal. Depois, Sabrina, mais para o final, a gente tem um tempinho ainda, o pessoal quer que você fale um pouquinho mais da tua ONG, tá? da Stand With Us. Depois você vai dar um plá aí para nós. Deixa eu colocar mais uma questão, que é bem bacana. Próxima, deixa eu ver, do Cacau. Cacau para Cal. Cadê o Cacau? A pergunta do Cacau, deixa eu achar aqui. Tem comentários muito legais. Aí, vamos lá. Você falando dos vazios me lembrou de Manuel de Barros, grande escritor e poeta. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que cheio. Falava que os vazios são maiores, aqui está escrito errado, ele corrigiu, maiores até infinitos, né?
Então, é aquele tema que a gente já abordou no início, né? Nem todo mundo estava lá no início, né? Como tudo na internet, é muito interessante, cara, eu que estou ficando o homem das lives aqui, né? Como você vai entendendo a dinâmica. O público muda durante o nosso bate-papo, a gente vê até no chat pessoas novas aparecendo, e tem essa coisa que o Caco comentou, que é a frieza, que eu estou aqui na minha casa, sentado, sozinho, falando, né, com uma imagenzinha da Sabrina, uma imagenzinha do Caco, e o resto de vocês aparecem aqui num chat estranho, né? Mas também é um vazio. Caco, também a gente está mais vazio, né? Você está na tua casa, aí eu estou vendo, é bacana, mas ao mesmo tempo, né, se a gente estivesse na Hebraica, ia estar cheio, né, de gente por tudo quanto é canto, né? Então, sei lá, se você quiser comentar mais alguma coisa dessa opção muito legal. Eu adoro a Cacau. Oi, Cacau. Que bom que você está aí. A Cacau fala uma coisa linda, né? Eu concordo com ela, concordo com o Manuel de Barros, olha a minha pretensão. Eu acho os vazios mais significativos do que os cheios. Eu acho que os vazios falam mais do que os cheios, né? Os vazios, inclusive, os vazios, a arte nasce dos vazios, né? A arte não nasce das certezas. Eu venho dito isso, estou dizendo isso bastante, assim, mas não canso de repetir. Para mim, sempre os vazios interessaram mais. O lugar das certezas eu acho muito, muito desinteressantes. Para a arte mesmo. Então, quando a gente tomou essa opção de fazer um filme sobre os vazios, sobre os espaços vazios, para que o espectador criasse a Aracy, eu achei uma opção mais acertada. Claro que este é um filme possível sobre Dona Aracy. Então, voltando à primeira pergunta, né, a família, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, a família, quando viu o filme, não gostou do filme. Não é que não gostou do filme, sentiu falta, falou, mas eu não estou vendo a minha avó, não estou vendo a Aracy, cadê a Aracy, cadê a Aracy? Porque para a família e para as pessoas que conheceram, a Aracy era uma concretude, né? Obviamente, eles conviveram e eles queriam ver esta mulher representada na tela. Para mim, eu não tive concretude de Dona Aracy. E cheguei à conclusão, junto com a minha equipe inteira, de que a gente não seguraria um documentário só nas concretudes. A gente tinha muito pouca concretude. A gente só tinha o que se dizia sobre ela. Então foi ficando cada vez mais claro que seria um filme mais bonito se a gente pudesse falar, não da concretude de Dona Aracy, mas se a gente pudesse, repetindo, passear pelos espaços onde ela esteve, reconstruir a memória da Dona Aracy a partir daquilo que ela deixou, a partir do que se dizia sobre ela, do que se diz sobre ela, a partir dos sobreviventes, né, dos descendentes dos sobreviventes, daquilo que sobrou. Então, a grande pergunta do filme sempre foi essa, quer dizer, passou a ser essa. É possível reconstruir, fazer um documentário sobre alguém a partir do que sobrou desse alguém, e não da concretude desse alguém? Acho que a grande questão do documentário passou a ser essa, que para mim pareceu uma coisa mais bonita. Né? Porque para mim é muito mais interessante, por exemplo, várias pessoas dizem assim, ela era muito linda, que mulher linda, como ela era linda. Quando eu mostro a foto, você pode achar ela linda, pode não achar ela linda, ou você realiza a concretude dessa beleza. Quando eu deixo que o espectador crie essa imagem da mulher linda, cada um cria a sua Dona Aracy, cria a sua heroína, e eu acho isso mais potente, sempre achei isso mais potente. Então essa foi uma opção mesmo do filme. Né? Muito legal, Caco. Nossa. Teve até um amigo meu, engraçado, um amigo meu, um diretor de teatro, que uma vez me falou assim, Caco, eu preciso fazer uma estátua, a minha peça pede uma estátua, que o cara vira para ela e ele desmaia a tamanha beleza dessa estátua. Como eu faço essa estátua? Me ajuda. Eu digo assim, fácil, cubra ela com um tecido. E só ele vê. Ele levanta o tecido, vê e desmaia. É o único jeito de você realizar essa cena. Porque se você entrega a concretude da beleza, jamais ela vai ser tão potente quanto a promessa de você ver alguém desmaiando diante de uma beleza, e você não sabe que beleza é essa. Né? Eu acho que essa tua metáfora aí
da estátua, ela nos remete ao que você fez no filme. Exatamente. Quer dizer, hoje mesmo eu fiquei pensando, né? Qual é a cara da Aracy, né? Ela é genial se terminar o filme com essa pergunta, né? Muito legal. Bom, nós estamos avançando no tempo. Eu tenho uma pergunta para Sabrina. Boa tarde, Sabrina. O Kleber Ferreira é frequentador assíduo aqui do Cine Ciência, e ele queria depois que você, né, falasse um pouquinho do Stand With Us. Queria que a Sabrina falasse mais sobre o trabalho dela e a importância dessa instituição. Não sei se você quer responder agora, Sabrina, ou a gente passa a primeira bola para o Caco, porque tem uma outra pergunta, Caco, não está nem preparada para colocar, o pessoal colocou agora. Se você tem alguns projetos que você está... O pessoal ficou com vontade de ver mais produção do Caco, né? Tem alguma coisa que está engatilhada, que você pode falar para nós, né? Aqui tá um grupo pequeno, ninguém vai ficar sabendo, Caco. Eu começo ou Sabrina começa? Pode falar, então. Passa a bola para o Caco. Olha, eu gostaria de falar para as pessoas que está também no streaming, em vários canais de streaming. De cabeça eu lembro o iTunes, o Google Play, o Belas Artes à la carte. Você pode botar no Google, tem vários canais de streaming. O meu novo filme, que se chama Partida, esse sim, um filme absolutamente autoral, feito sem dinheiro, um filme super legal, acabou de ganhar um prêmio importantíssimo na Espanha, no Festival de Cinema de Málaga. É um filme que está fazendo um super barulho, tem a ver com o nosso momento atual, então eu gostaria muito que as pessoas assistissem. É um filme, meu novo filme. Eu estou fazendo um novo filme agora, que está em processo, esse eu não posso falar muita coisa, porque eu nem sei se vai dar um filme ainda estou na fase de... Mas o Partida já está pronto e já está disponível nas plataformas. Fora isso, eu estou fazendo faculdade de Biologia. Faculdade de? Biologia. Biologia. Você está fazendo? Estou. Ai, que bom, Caco. Muito legal. Em São Paulo ou no Rio? É a distância, né? Tudo à distância. Mas a sede é em São Paulo. A sede é em São Paulo. Parabéns, Caco. Obrigado. E, assim, várias coisas para acontecer, que iam acontecer quando a pandemia chegou. Eu estava para estrear um espetáculo, uma semana antes da estreia foi decretado o isolamento. Então, assim, as coisas pararam. A gente está começando a tentar entender o que vai acontecer, mas eu só posso chamar de projetos, porque eu não sei quando eles vão acontecer de fato. O que concretamente está disponível para as pessoas assistirem é esse meu novo filme que se chama Partida, está disponível nas plataformas. Vamos conferir, Caco. O pessoal está dizendo que já era fã teu como ator e agora também é como produtor, né? Então, e a neta da Aracy, a Luísa, que foi a primeira pergunta, ela, só para te discordar do que você falou, que ela adorou o documentário. Aquela história que a família reclamou, a Luísa está dando o voto dela a teu favor, né? Então, Caco, olha, realmente você inaugurou uma nova forma da gente fazer aqui o Cine Ciência, né? Que é essa presença de quem está por detrás dos filmes, né? Quem faz os filmes, né? Quem dirige os filmes. E eu acho que, como o Papa falou, né? A gente aqui também, você está fazendo biologia, olha que legal, fiquei encantado, né? Por essa. Depois a gente vai conversar de história da biologia. Nós temos uma turma aqui da PUC que trabalha com história da biologia, né? E vamos lá, a Sabrina vai falar um pouquinho da ONG dela e depois o Caio se despede para a gente fechar essa tarde iluminada. O pessoal está tudo correndo para ver o documentário. Tem muita gente que veio que ainda não viu, né? Ou então, galera, quem viu só a partir do ponto que entrou, eu não sabia disso, agora eu aprendi. Você volta lá no link, pega o dedinho no celular, se for no celular, o computador, o mouse, e puxa para o começo que o filme volta. Ele tem como rebobinar para trás, tudo muito louco, né? Fala, Sabrina, o que é o Stand With Us? Stand With Us é uma instituição educacional focada em ensinar sobre Israel. Israel é um país sobre o qual as pessoas têm muito interesse no mundo inteiro, mas não necessariamente têm conhecimento a respeito, e da junção, né, de interesse, curiosidade, falta de fontes confiáveis, surge muitas vezes preconceito,
teorias conspiratórias, muita coisa que a gente tenta combater no nosso dia a dia, simplesmente educando sobre Israel. Não é nenhum tipo de propaganda que é a terra da Alice no País das Maravilhas ou do Peter Pan, a terra do nunca. É um país como todos os outros, com suas qualidades, com seus defeitos, com seus fatos históricos, né, que não podem ser distorcidos independentemente da visão de mundo de cada um. E, bom, eu trabalho em relação a Israel, morei em Israel, faço isso há muito tempo, e é um prazer o fato de a Stand Bus ter vindo para o Brasil há 2 anos e estou lá desde o comecinho. Daí todo mundo que quiser saber mais a respeito, a gente atende muito os alunos, pesquisas acadêmicas, a gente orienta e tal, é bem legal. Então a gente está em todas as redes sociais, só procurar, entrar em contato, e é muito bom conversar, trocar. Além de também essa vertente cultural, tentar sempre discutir livros, filmes, que eu acho que é um jeito que realmente toca o coração das pessoas para além, né, de seus muros e tal. Então, tem uma coisa muito importante no Stand With Us. Eu conheço algumas pessoas que trabalham lá, e conheço, não profundamente, mas a instituição. É muito legal porque, hoje em dia, né, parte do antissemitismo é traduzido em antisionismo, né? Então, é uma confusão bem complexa, principalmente para quem desconhece o país, desconhece a história, e acaba traduzindo, repetindo uma série de mentiras, né, e criando uma narrativa mentirosa que provoca uma confusão, uma confusão antissemita disfarçada de antisionista, né? Então, como a Sabrina falou, não é uma instituição que tenta vender o país como um país perfeito, mas esclarece algumas coisas bem básicas para que a gente pare, eu estou me incluindo por uma questão de honestidade também, para que a gente pare de reproduzir mentiras, né, de reproduzir coisas que a gente não sabe. Então, eu acho que não tem outra maneira de a gente solucionar este conflito específico, como qualquer conflito, que não seja você esclarecendo as narrativas, né? Não é possível que existam 2 narrativas tão antagônicas sobre o mesmo, não é possível. Então, não tem outra maneira a não ser você destrinchar as 2 narrativas e tentar entender aonde elas convergem e qual é a verdade, onde está a verdade, onde está o engano. Então, é um trabalho muito importante que eles fazem. Ai, obrigada. Adorei agora o Caco, vou usar. Caco, olha, eu queria agradecer muito. A gente não fez lá na estreia, lá no Rubenstein, que é teu palco, né? Nasci ali. Nasceu ali, eu sei. Uma vez eu lancei aquele filme sobre a Olga, lembra a Olga? E também tinha alguns colegas teus, acho que o Dan e uma outra menina que eu esqueci o nome, que a hora que pisaram no palco no final do filme, falaram, aqui que a gente nasceu, né? Então eu me sinto muito feliz, né, Sabrina? A gente está aqui também trazendo a cultura judaica, né, que começou num clube da comunidade, né? E estamos aqui, né? Estamos no MIS, o nosso Museu da Imagem do Som de São Paulo, estamos no Brasil, né? Já estamos em 450 e pouco, Caco, lá no filme. Eu prometi para o Caco que a gente ia ter 500 assistências. Todo mundo que acabou aqui não viu agora, vai assistir o documentário. Queria agradecer muito a Sabrina. Sabrina, ó, porta está aberta para você. Caco, eu vou te perturbar de vez em quando, porque a gente vai, né? Eu vou inventando aqui, daqui uns meses, eu já invento uma nova arte para a gente fazer junto. E eu faço um apelo, Caco. Eu tenho feito isso para todo mundo, inclusive professores da PUC, da USP, da PUC. Eu tenho feito apelo assim, não saia da rede. Tá? Eu sei que isso aqui é um pouco chato, é frio, né? Professor, ator, né? Cinema, teatro, gosta, né, daquela... A gente sempre falou que o DVD e o VHS não substituem o filme, porque cinema é cinema, né? Como meu pobre pai dizia, né? Mas, gente, a gente não pode deixar as redes abandonadas para a turma do mal, o gabinete do mal. Senão o planeta está perdido. Eu acho que o que nós fizemos hoje à tarde, Caco, é o que precisa ser feito, você entende? A gente pegar um filme, pensar, discutir, a gente ver como você trabalhou com a sua cabeça para essa coisa ser linda depois, estar na tela, né? Então, essa reflexão, né, sobre a produção tua, dos artistas, né, eu acho que ela
é fundamental, né? E ela faz as pessoas pensarem, porque senão vai ficando todo mundo burro. Já tinha a televisão antes, daí a gente falou, agora estamos com as redes, todo mundo interativo, ninguém mais é passivo. Só que a gente imaginava que as redes estariam dominadas por fake news e coisas desse tipo, né? Então, super agradeço, Sabrina, Caco, até a próxima. Obrigada a vocês dois, um prazer e uma honra, foi muito bom, obrigada. Obrigado eu tenho milhões de coisas para dizer, mas a gente diz na próxima, então, sobre esse assunto aí. Tá legal. Mas olha, eu queria agradecer a família, eu falei que a família não gostou, não queria, pelo amor de Deus. Não tinha nenhum problema com isso, foi inclusive muito importante ter tido esse feedback, sei que não foram todos, tal, mas eu adoro a família toda, a família ajudou muito, é importante dizer isso, a família contribuiu demais para a feitura do filme, a Cine Group, a Mônica, a Alessandra, todo mundo, obrigado vocês pelo convite, ao Stand With Us, ao Miss, e estou à disposição aqui, Zé, para o que você precisar. Vou te chamar, Caco. Turma, domingo que vem, mesmo horário, Ex Libris, vamos trazer um grafiteiro, também é novidade, e vamos discutir a literatura, a expressão através do grafite. Falar em literatura, tem meu livro também, que se chama Zeide, que está disponível aí para vocês comprarem. Zeide, meu livro. E qual a editora? Editora Planeta. Eba, parabéns. Vou te chamar para o Zeide também. Tchau, turma. Tchau, gente. Tchau.